Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma noite importante, uma noite especial como igreja, apesar de tudo que nós temos vivido, que a gente está celebrando aí mais um ano, 34 anos de Igreja Presbiteriana de Jardinópolis organizada como igreja. Nós não queríamos deixar essa data passar em branco, apesar da gente estar nesse momento vivendo esse distanciamento todo, Queríamos fazer realmente uma festa com todo mundo presente, a gente fazer um bolo, enfim. Mas a gente sabe que a gente pode celebrar em Deus por toda a história que foi construída nessa igreja e através dessa igreja. Nós queremos celebrar isso nessa noite e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3, um texto que vai falar sobre ação de graças, que é isso que nós estamos fazendo nesse e no próximo domingo. Faremos encontros voltados para a ação de graças, por mais um ano de organização da igreja, e também por uma data muito especial, que são os 70 anos do primeiro culto presbiteriano na cidade de Jardinópolis. A gente vai trazer até um histórico maior na próxima semana sobre essa data, ok? Mas eu quero mencionar aqui para os irmãos já. Então, fazemos 34 anos de Igreja Presbiteriana de Jardinópolis organizada, com uma igreja que é autônoma, digamos assim, independente das outras, com seu sustento, com a sua liderança, apesar de pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil, presbitérios, enfim. Mas como igreja local, ela foi organizada em 31 de maio de 1987. E temos uma data também importante, que é no dia 2 de junho de 1951, onde foi registrado o primeiro culto presbiteriano na cidade de Jardinópolis. Tempo de ação de graças, irmãos, por tudo isso. Lendo o texto, então, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, o texto diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Até aqui. Texto que você talvez esteja aí tentando entender por que nesse momento, mas aqui é uma palavra de ação de graças, e ação de graças pela salvação que era encontrada em algumas igrejas. Se você ler aí versículos 1 e 2, você vai ver que Pedro aqui está escrevendo para algumas igrejas de algumas cidades, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Então, Pedro está escrevendo para igrejas. Então ele faz ação de graças pela existência da igreja. Bendito Deus e Pai pela vida de vocês que foram regenerados por Jesus. E da mesma forma a gente quer celebrar, queridos, que através da vida dessa igreja, através de homens e mulheres que passaram ao longo da história, que foram usados por Deus, irmãos e irmãs, muitos irmãos e irmãs vieram a conhecer a Cristo Jesus, vieram a realmente ter um encontro pessoal com Jesus e ter essa herança incorruptível, essa questão da coroa da glória, que é a herança do povo. E além disso, irmãos, aquilo que nós temos que viver pelo momento que nós temos vivido. E sois guardados nessa vida por celebrar como igreja, embora, versículo 6, no presente, por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu fiz questão de mencionar esse texto, porque Pedro faz ação de graças pela vida da igreja, pela salvação que eles alcançaram em Cristo Jesus, apesar de viverem um tempo de sofrimento. Eles eram igrejas que viviam perseguição, eram igrejas que estavam experimentando sofrimento naquela ocasião. Da mesma forma, a gente tem vivido um momento difícil, sabemos de todas as situações, dentro da família do seu Jairo, mas também em outras famílias que têm experimentado aí muitas coisas. Mas nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos dado essa esperança, conforme diz o versículo 7, uma certeza, a gente poder realmente ter uma fé mais preciosa do que o ouro, né? Mais preciosa do que o ouro que é ali purificado no fogo, para que isso redunde em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, apesar das dificuldades, nós queremos celebrar juntos isso, o fato de que, mesmo que a morte chegue a nós temos esperança em Jesus Cristo, e mesmo nos dias difíceis, nós temos esperança para a caminhada. Então, irmãos, celebremos o fato de que através dessa igreja, muitas vidas conheceram o Senhor Jesus, e que podem, quando os seus olhos se fecharem para a história, terem a esperança de se abrirem para a eternidade ao lado do Pai. Por causa da vida dessa igreja, pessoas se renderam a Jesus e terão a vida eterna com Deus. Isso é precioso. Através dessa igreja, muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus, e que Deus continue abençoando a vida dessa igreja, para que mais e mais pessoas possam ouvir do Evangelho e se renderem a Jesus Cristo. Nós vamos celebrar, nós vamos orar, pedindo a graça de Deus pelas nossas vidas, por esse culto, e que realmente Deus cuide de cada vida, cada irmão, cada pessoa que está passando aí por um momento difícil, e que realmente esse seja um tempo também de celebrar o fato de termos mais um ano como igreja organizada. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por mais essa noite. Obrigado, ó Pai, porque temos esse encontro, ó Deus, para louvar ao Senhor, e de forma especial nessa noite, ó Deus, nós queremos louvar-te, ó Pai, por mais um ano de organização da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, ó Deus. Queremos celebrar o fato de que o Senhor nos alcançou, ó Deus, para podermos ser instrumentos, ó Deus, como igreja, juntos, unidos, ó Deus, para testemunharmos da vida e do amor que o Senhor realmente derramou naquela cruz. Queremos, ó Deus, celebrar porque o Senhor tem trazido cada irmão e irmã a esse local, não apenas fisicamente a esse lugar, mas participarem como corpo de Cristo, serem unidos espiritualmente e fazerem parte da história dessa igreja, Deus. Te louvamos, porque apesar do momento difícil que vivemos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado esperança, ó Deus, e nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor continue abençoando essa igreja, e usando, ó Deus, irmãos e irmãs que fazem parte dessa igreja, para que o Evangelho seja proclamado, Deus, para que mais e mais vidas venham se render a Jesus Cristo. E Deus, eu quero nesse momento pedir, pela vida de cada irmão, Deus, o Senhor sabe de cada necessidade, ó Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor sustente, que o Senhor dê cura para aqueles que estão enfermos, ó Deus, recupere aqueles que estão no processo aí final, ó Deus, de recuperação, para poder realmente estarem em casa como o seu Jairo, ó Deus, mas abençoe aqueles que ainda estão acamados, enfim, Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe esse culto, dirija cada parte desse culto, que seja para celebrar o Teu nome, por mais um ano de organização dessa igreja, Deus, e que realmente o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome e por amor de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Irmãos, antes da gente passar para o louvor, eu queria aqui que os irmãos, ao final da mensagem, continuassem ligados aí, porque nós vamos passar um videozinho ao final do culto. Eu já aviso, porque às vezes algum irmão, irmã, ali no final da oração, já de repente vai fazer alguma coisa. Espere mais um pouquinho, nós temos algo especial para vocês, tá joia? E nós vamos então adorar ao Senhor através de alguns cânticos, e nós queremos lembrar os irmãos para fidelidade nos dízimos e ofertas tão importantes nesse tempo,
Uma vez que nós não estamos nos encontrando presencialmente, nós motivamos os irmãos para que sejam fiéis nos dízimos e as ofertas, porque nós temos os nossos compromissos financeiros aí, continuamos com os nossos compromissos, porque isso não diminui. Sabemos da dificuldade de alguns irmãos, entendemos, irmãos, mas você que pode, se desafie nisso, irmãos. Entregue, transfira, procure o nosso irmão Ismael, presbítero Ismael, para poder entregar o seu dízimo, a sua oferta, tá joia? Deus abençoe muito a vida dos irmãos e vamos louvar ao Senhor através desses cânticos.
tudo que sou. Declaro que és meu Senhor. Pois és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. És tudo para mim, razão de estar aqui, prostrada aos teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre pra adorar. Na, 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 eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor
Boa noite, irmãos. Eu quero falar da minha grande alegria de voltar a esta igreja, principalmente numa situação festiva como esta, de comemoração de mais um aniversário da sua existência nesta cidade. Infelizmente, a gente não pode fazer esse encontro de forma presencial, mas ainda bem que a tecnologia nos ajuda e o irmão Joãozinho está dando uma mão aqui e facilitando as coisas para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo que vamos passar juntos aqui. Eu quero fazer uma leitura em Atos, no capítulo 8. Eu vou ler de 26 até 40. O relato do acontecimento entre Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Num trecho escrito pelo sábio Salomão, ele nos diz, num determinado momento, que não há nada novo debaixo do sol. Isto era e continua sendo uma tremenda verdade que nós podemos ver, inclusive, neste relato bíblico. Vejam, aqui nos fala de um político da corte da Etiópia, sabedor da existência de um povo que tinha uma religião que parecia ser muito interessante. E ele decidiu que iria conhecer essa gente. Afinal, era uma alta autoridade, era ministro da Fazenda, gozava de vários privilégios que lhe permitiriam fazer isso sem problema. Por essa causa, temos aí uma das mais belas narrativas do maravilhoso trabalho dos cristãos da igreja primitiva.
O texto nos fala que esse etíope esteve em Jerusalém para ver como esse povo praticava a sua religião e a quem eles adoravam. Ele ficou sabendo que lá existia um templo maravilhoso, de uma arquitetura esplêndida, que atraía muita gente com o propósito de adorar a Deus. Puxa, ele deve ter pensado, será que não está exatamente aí, nesse lugar, entre essa gente, a minha oportunidade de resolver a minha crise existencial? Afinal de contas, não me custa nada fazer essa viagem. E nesse espírito, esse alto funcionário, executivo da corte real da Etiópia, fez esta longa viagem a Jerusalém. Interessante que o texto não nos fala nada a respeito do que aconteceu com esse homem durante todo o tempo em que ele permaneceu como visitante na cidade de Jerusalém. Mas nos destaca, de uma maneira muito especial, a sua viagem de volta. No entanto, não nos é difícil imaginar que em Jerusalém ele tenha conhecido, além do templo, muitas pessoas que iam ao templo, como também deve ter assistido a muitas festas e ritos que ali eram praticados. É possível que ele tenha admirado as belas e suntuosas vestes dos sacerdotes desse templo e que ele tinha aspirado os perfumes deliciosos dos incensos e que tinha também ouvido as belas leituras dos salmos de Davi. Esta igreja tinha belos corais que cantavam hinos maravilhosos e provavelmente ele tenha sido edificado com o cântico desses hinos. Mas não tinha encontrado ali na igreja, ali no templo, aquele que nos tempos passados enchia de alegria, enchia o templo com a sua glória e inspirava os belos cânticos que edificavam os corações. Talvez ele nem tenha mesmo percebido que os homens tinham excluído Deus daquele templo, que agora esse templo não era nada mais do que uma concha vazia daquele que lhe dava o seu real valor, que era Deus. Mas, pela graça e providência desse Deus, que era desprezado de certa forma, uma coisa eles não tinham eliminado, que era a leitura da palavra de Deus. E isso interessou muito a esse homem, que quis conhecê-la mais e melhor. Na hora de voltar para casa, ele compra uma Bíblia, toma a sua carruagem de volta e o texto diz que ele estava indo de caminho de volta para a sua casa. E Deus então coloca Filipe, um homem leigo, sem qualquer formação teológica ou acadêmica, mas muito obediente a Deus, ungido pelo Espírito Santo, como são todos os verdadeiros convertidos, inclusive hoje e aqui nesta cidade. E Filipe, que era um leigo chamado por Deus, veio para pregar em nome de Jesus. E a agenda de Filipe era uma agenda muito cheia, ele não tinha espaço para mais nada. E de repente ele sentiu-se muito desconfortável, provavelmente, quando ele foi chamado por Deus para ser levado a um lugar que ele nem sabia onde era, só sabia que era uma estrada deserta e que ali ele encontraria alguém a quem ele falaria do amor de Deus e do amor de Jesus Cristo. Nessa estrada deserta, ele encontrou esse homem que necessitava muito
ouvir a mensagem. Ele não tinha ouvido até então de forma satisfatória. E Filipe explica a ele o que nem mesmo os sacerdotes de Jerusalém tinham compreendido. E ele aproveita aquela oportunidade para anunciar Jesus como Salvador. De uma maneira muito natural, ele responde: olha, eu não consigo entender o que eu estou lendo aqui. Eu estou usando a mesma Bíblia de vocês, estou voltando para a minha terra, olhando para este livro, mas se alguém não me explicar, eu não vou conseguir entender. Já cheguei a essa conclusão. Isso é sinal de que ele esteve todo esse tempo em contato com a liderança da igreja, principalmente com os sacerdotes, mas não recebeu nenhuma espécie de ensinamento correto. E é assim mesmo, queridos. A palavra de Deus não pode ser compreendida se não houver a ação do Espírito Santo iluminando a mente de quem a lê ou ouve, para que seja recebida e compreendida como palavra de Deus e tenha seu efeito regenerador. De outra forma, ela não passa de cultura geral, de bom tom, mas apenas cultura geral e de difícil entendimento. Vejam, tanto esforço da instituição, tanto esforço dos doutores da lei, dos que ensinavam, dos que pregavam, e aquele homem saiu de lá sem nenhum conhecimento do amor de Jesus Cristo. E, no entanto, Filipe se aproximou daquele homem, naquele caminho deserto, e o texto nos diz que ele tão somente lhe anunciou a Jesus. Queridos, o povo continua vivendo em meio a muita gente viajando para todo lado na tentativa de achar algo que lhe satisfaça ao anseio do coração e que lhe acalme a consciência. Ainda hoje, essa mesma gente não tem encontrado soluções pelos templos afora, pela televisão, pelo rádio, nem em ritos religiosos sem vida, que afastam Cristo do centro e que nada sabem explicar a respeito dele. Por isso, essa gente anda por aí, de um lado para outro, angustiada e sem salvação. Se esse é o seu caso, o que esta igreja aqui em Jardinópolis tem a apresentar-lhe em todo o tempo e através de cada um dos leigos, dos membros que frequentam esta igreja, é a Bíblia, a palavra de Deus, a mesma que Filipe usou para apresentar Jesus como Salvador àquele homem e que mudou completamente a vida dele a partir daquele dia. Vejam, ele saiu da sua terra como um político oportunista para fazer aquela viagem que satisfaria a sua curiosidade, mas voltou para influenciar as pessoas do seu país para conhecerem e aceitarem a Jesus. Ele saiu da sua terra como um curioso e voltou para a sua terra como um missionário. Vejam como Deus age. Sim, o que nós, inclusive, aqui desta igreja em Jardinópolis, temos a apresentar não são tradições, rituais festivos, mas a Bíblia Sagrada, que continua dizendo que Jesus, o Filho de Deus, foi levado como ovelha para o matadouro,
considerado como o último e o mais desprezado dos homens. Ali ele morreu para salvar todos que o aceitarem e o professarem publicamente como seu Salvador. Se você faz parte dessa multidão que carrega no peito um coração vazio, dessa multidão que já conhece muitos templos, muitos rituais religiosos, que já se decepcionou com muitos líderes religiosos e com os seus deuses, o que temos a lhe apresentar é o Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos para garantir a nossa salvação. Ele fez isso por nós e agora vive eternamente intercedendo junto ao Pai por todos nós. Você tem ouvido dizer que Deus odeia e condena o pecado? Pois é verdade, mas é preciso falar que Jesus ama todo pecador e que foi por eles que Jesus morreu e morreu para salvá-los. Para isso ele continua chamando cada um deles, como um dia me chamou. Mas ele chama para oferecer o perdão e a libertação, a paz que não se pode achar a não ser nele. Você ainda não sente paz e saciedade em seu coração, cheio de religiosidade, mas pobre do amor de Deus? Preste atenção nas pessoas que Deus colocar junto de você. Podem ser pessoas muito simples, pessoas que você conhece há muito tempo, com as quais você se encontra sempre, na rua e em todos os outros lugares, gente sem grande formação religiosa, mas que são chamadas por Deus para irem até a estrada deserta onde você porventura esteja, e ali Deus vai providenciar para que você seja alcançado por essa mensagem salvadora que irá mudar a sua vida. Eu não estou aqui porque eu seja melhor do que alguém, muito menos do que você, mas eu estou aqui porque eu tive que passar por isso um dia. E hoje eu tenho com uma alegria muito grande no meu coração poder dizer que Jesus é meu Salvador e é o Senhor da minha vida. Só que tem uma coisa, queridos, Jesus não obriga, Jesus não exige, Ele convida amorosamente para libertar das amarras e de tudo que tem porventura prejudicado a sua alma, para dar-lhe gratuitamente, infinitamente mais do que você poderia esperar ou pensar de qualquer religião. Só Jesus Cristo salva. E Ele se vale das pessoas simples e ocupadas com os valores do seu reino, para falar do seu amor aos cansados e oprimidos. Deus plantou esta igreja nesta cidade para falar às pessoas simples, mas desejosas de entender a mensagem. E como é Deus que age na vida de vocês e de todos nós, Ele vai nos falar através do Espírito Santo. Cada um dos que a compõem é instrumento valioso nas mãos de Deus para testemunhar a verdadeira mensagem a todas as pessoas. Pense nisso. Nós estamos em tempo de pandemia, de recolhimento, de distanciamento das pessoas. Muita gente anda nervosa, anda inquieta, cheia de inquietação no coração. É hora de buscar em Cristo esta paz, esta segurança que só Ele pode oferecer. Mesmo andando com Cristo, nós teremos lutas, problemas e dificuldade, mas Ele nos alcançará e nos livrará de todas elas e nos dará, no final, a vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família,
Deus abençoe esta igreja. Amém. Pai bendito, eu quero agradecer pela alegria de passar estes momentos juntos com estes irmãos, ainda que de uma forma ainda um tanto quanto estranha para nós, por ser um momento de encontro não presencial, mas através dos recursos da tecnologia. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está na sua casa, que o Senhor dê saúde, dê paz, dê segurança, dê capacidade de cada um fazer a sua parte, confiando no socorro e no amor de Deus, e que a nossa vida, até mesmo nesse sentido, seja capaz de influenciar a vida de pessoas sem paz, sem alegria, e que estão precisando olhar para alguém que coloca no seu próprio coração alguma dessas coisas que Jesus oferece a todos nós. Leva cada um em paz agora, Senhor, para a sua vida, para as suas atividades. Abençoe-nos em todo o tempo da nossa vida e aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Irmãos, palavra abençoada do nosso pastor Alveir Banks, que realmente já foi uma bênção na vida dessa igreja e continua sendo, né? Te louvo a Deus pela vida dele. Então nós queremos encerrar esse culto com uma palavra de bênção aí na sua vida, e logo após, eu novamente repito para que os irmãos continuem ligados aí, que vai ter um vídeo ao final do culto, ok? Um vídeo sobre esse tempo de celebração dos 34 anos de igreja organizada em Jardinópolis. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação que o Espírito traz aos nossos corações, estejam presentes na vida da igreja, na vida do povo de Deus, e não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém e amém. Deus abençoe e assista aí alguns recados sobre os 34 anos de igreja organizada. Deus abençoe. Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, completando 34 anos de organização. Quando, em 1983, seminarista, eu fui trabalhar com a igreja aí, eu estava me preparando para ir pela primeira vez, e eu não sei quantos irmãos ainda hoje aí se lembram, conheceram e se lembram do reverendo Jairo Roberto Genésio. Ele me disse: vai e sê tu uma bênção. E disse: aquela congregação é a menina dos olhos de Deus. Eu sei que ele disse isso de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito afetiva. Ele tinha um contato contínuo com a congregação de Jardinópolis, mas eu levei isso comigo. E eu fui para Jardinópolis pensando naquilo que o pastor Jairo havia me dito, e nunca me esqueci disso. Foi maravilhosa a nossa convivência durante 1 ano e meio, período em que trabalhei aí como seminarista, e hoje tenho no coração um desejo, e a minha oração é que Deus abençoe, continue abençoando esta igreja e fazendo com que de fato ela seja, dia a dia, a expressão da presença de Deus no lugar onde ela está plantada, nessa cidade de Jardinópolis. A igreja, o corpo vivo de Cristo, que seja a igreja de Jardinópolis esse corpo. Deus os abençoe, felicidades, e celebrem com alegria e gratidão ao Senhor os 34 anos de organização dessa igreja. Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. É com muita satisfação que faço este vídeo aqui de Santa Catarina para parabenizar a igreja pelo seu 34º ano de emancipação. Eliane e eu passamos apenas 2 anos com vocês, 1994 e 95. Pouco tempo, mas foram dias marcantes.
foi um período de bênçãos que recordamos até hoje. Que Deus abençoe a todos na pessoa de seu pastor, o reverendo Walter Mateus, e do conselho. Eliane e eu amamos muito vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço a todos. Queridos, queridas, graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, é um privilégio muito grande poder estar aqui gravando este vídeo para vocês. E eu venho, em meu nome, no nome de Vanessa, parabenizarmos essa amada igreja pelos 34 anos de organização. E também parabenizar a cidade de Jardinópolis pelo privilégio de ter 70 anos de presbiterianismo aí nessa amada e querida cidade. E para eu e Vanessa é um privilégio muito grande podermos participar dessa história, da história da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis. Uma igreja amável, uma igreja querida, uma igreja gentil, uma igreja bondosa, uma igreja hospitaleira, que nos tratou muito bem durante os anos em que nós estivemos aí participando, trabalhando juntamente com vocês, entre 2009 e 2012. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a vocês e que acrescente ainda muitos e muitos aniversários de organização desta amada e querida igreja. E nós confessamos que estamos com saudade de vocês e queremos deixar aqui um texto maravilhoso, um texto lindo, lá do segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá recompensa. Que Deus abençoe ricamente a vocês, que Deus derrame graça, paz, amor e misericórdia. E para fazer esse vídeo, em homenagem a essa igreja, eu estou aqui com a camisa, olha, a camisa aqui do Projeto Ana. Lembram-se? Tá? Que Deus abençoe ricamente a vocês, um forte abraço, até breve. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, graça e paz. É com alegria que eu venho expressar esse momento de gratidão junto com vocês por fazer parte da história desta amada igreja. Deus abençoe todos vocês, parabéns pelos 34 anos de organização em igreja, parabéns pelos 70 anos de existência no solo do município de Jardinópolis. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Continue sendo a testemunha viva do Senhor, a bandeira chamegante do anúncio da palavra e do testemunho. Leiam Jeremias capítulo 13, versículo de número 11, e que Deus abençoe e conserve essa união unicamente com o Senhor. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardinópolis, graça e paz. A igreja da minha vida, onde nasci, cresci, a igreja que me enviou para o seminário, a igreja que estará sempre no nosso coração com muita alegria. E é muito bom poder, nesse momento tão rápido, poder desejar os parabéns para a igreja que completa aí anos, de organização e 70 anos, parece que de igreja fundada, de trabalho iniciado aqui na igreja, na cidade de Jardinópolis. Até aqui Deus nos ajudou, como está na palavra de Deus. Então que essa seja o lema dessa igreja, que sempre o Deus dessa igreja esteja ajudando ela. E se fosse falar das memórias que a gente tem da igreja, desde o salãozinho aqui da Avenida Visconde Rio Branco até a mudança para endereço novo, são muitas coisas que não caberiam nesse vídeo, Mas a gente tem muitas lembranças boas, agradáveis, lindas, emocionantes, tristes, mas também muita coisa boa, muita vitória, muita alegria que Deus proporcionou a esta igreja nesse tempo todo de vida que ela tem. Desde o seu início com nossos tios, quando chegaram aqui, até hoje com todos os membros dessa igreja. Que Deus os abençoe, que Deus esteja realmente cuidando sempre dessa igreja e que vocês sejam sal e luz aqui na cidade de Jardinópolis. Que Deus abençoe. Amém.